Ok, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia ainda, né, a todo mundo. Quero deixar bem claro que é muito satisfatório para mim, sobretudo estar aqui nesse espaço, trazendo uma desconstrução de um lugar assistencial, tá bom? Então, eu queria hoje, com a minha fala, e é um desafio de fato, porque além de professor, sou um tanto prolixo no que diz respeito ao tempo, mas tirar vocês de uma zona assistencial para a gente pensar um pouco sobre alguns recortes pessoais do ponto de vista da inserção no mercado de trabalho e como a gente está se preparando para se inserir nele. Fiquei vendo que tem gente do Cariri aí, tem? Gosta, galera do Cariri, sou de lá. Muito bom ter vocês por aqui. Tem algum estudante de psicologia? Oba! Então, a gente vai ter alguns pontos de intersecções interessantes aí, tá? Bem, pessoal, estou aqui hoje, acredito que bem provavelmente pelo produto que trabalho, sou coordenador e gestor de uma startup de inovação em saúde mental no mundo do trabalho e, obviamente, que casa muito e tem um casamento muito interessante com o que a gente se propõe a falar hoje no que diz respeito à inovação e saúde, tá? Então, pessoal, eu queria muito convidar vocês para uma reflexão, um discurso, e para que a gente possa sair desse lugar chato de eu já escutei muito falar de construtos assistenciais e vou pensar em mim agora, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre, principalmente, consequências dessa extrema urgência em vencer, em ter resultados e se inserir no mercado de trabalho. E como isso pode causar para a gente um prejuízo significativo na nossa saúde emocional. Gente, seguinte, em primeiríssimo lugar, eu quero trazer para vocês o conceito de saúde mental, para a gente procurar entender que saúde mental não é um conceito singular. Saúde mental é um conceito plural. E o que isso quer dizer? Que saúde mental é diferente, divergente, único para cada pessoa. Cada pessoa tem um modo de existir diferente. Então, o que pode ser saúde mental para você não pode ser para mim. É multifatorial. Nós somos sujeitos biopsicossociais, todos nós sabemos. Então, a gente precisa compreender a multiplicidade do conceito de saúde mental, sobretudo bebendo e atravessando as diretrizes da OMS, que coloca que o contrário de saúde não é a ausência da doença, não é isso? Então, a gente precisa pensar inicialmente sobre esse conceito importante. E aí eu já trago para vocês esse atravessamento do sentido de trabalho. O que acontece hoje com grande demasia, principalmente nos estudos que fiz antes de gerar a Amarelo Saúde Mental, é que nós trabalhamos só e unicamente pelo dinheiro. Isso é uma premissa absoluta do ponto de vista da visão da inserção dos jovens no mercado de trabalho. E é uma premissa dicotômica de possível sofrimento. Porque o trabalho que adoece, pessoal, é aquele trabalho que não tem sentido. Quando você trabalha só e unicamente pela subsistência, e obviamente isso também é muito importante, porque a gente não pode romantizar o trabalho ele é uma valia para que a gente possa subsistir no mundo atual, mas também precisa fazer sentido na nossa vida. E para isso a gente tem que se agarrar nos conceitos de segurança psicológica da doutora Amy Edmondson, que coloca para a gente que um dos principais pilares em segurança psicológica no trabalho é apreciação. Dá para entender, gente, o que é apreciação? Apreciação significa que você valida o teu trabalho na tua vida e você sente que você tem uma responsabilidade social para com o outro. A partir do momento que você se sente validado e que você se sente útil para a sociedade com a tua profissão, é uma luz que se acende para uma possível saúde. Então, vamos compreender que o trabalho, hoje em dia, tem um significado completamente diferente do que, por exemplo, nos anos 80. O trabalho hoje, a gente faz uma interlocução entre expectativas pessoais e profissionais. E aí a gente conversa muito disso, e a gente trabalha para que a gente possa validar também nossas expectativas pessoais. Então, eu vos convido a fazer uma reflexão sobre, você está estudando para ganhar dinheiro ou você está estudando para também ser útil para a sociedade? Porque precisa ser a junção dos dois. Tá? Então, pessoal, nesse ponto de vista, eu trago para vocês aonde inicia o adoecimento no trabalho.
Aonde é que se constrói? Qual é a raiz tátil? Né? Trabalhar por trabalhar e realização pessoal. Vocês devem imaginar onde aqui é que a gente adoece mais? Devem pensar, né? Se a gente trabalha por trabalhar, a gente tem uma falta de sentido no que a gente faz. E aí a gente acaba entrando naquela rotina seca que apresenta o século atual. Dorme, acorda, toma banho, vai estudar ou vai trabalhar, passa o dia, volta para casa, dorme, no outro dia, a mesma coisa. E aí a existência acaba ficando fria, sem sentido, vazia e sem nenhum construto que faça com que valide a tua existência dentro aquele ofício que você está falando. Então, trabalhar por trabalhar é a primeira premissa que pode adoecer dentro do ambiente de trabalho. Óbvio que tem todas as outras coisas que fazem com que o sujeito adoeça dentro do trabalho. A pressão, a busca por resultado, a falta de validação no processo humano. Então, as empresas elas acabam visualizando só a entrega e desconsideram o processo humano. Por que eu coloquei o Chaplin ali? Vocês sabem? Vocês lembram do Tempos Modernos? O Chaplin tem aquela crítica em 1933 ao mundo do trabalho, mas a gente precisa pensar numa premissa individual, e aí é onde entra o trabalhar por trabalhar. Então, vamos tomar cuidado com isso. Vamos tomar cuidado desde já em como você está considerando a sua inserção no trabalho. Isso é muito importante. E a realização pessoal é onde entra como base de saúde. Tá, pessoal? Por quê? Porque, novamente, vou repetir e vou ser prolixo nisso. O trabalho que adoece é aquele trabalho que não tem sentido. E o trabalho que tem sentido é aquele trabalho que você realiza com algum interesse e uma idealização pessoal. Dá para entender, pessoal, um pouco disso? Eu espero que, quando eu falei para vocês que eu ia tirar vocês da zona assistencial e ia trazer vocês para uma zona pessoal, é disso que eu estou falando, tá? Então, vamos pensar mais um pouco sobre isso também. E aí, gente, eu queria trazer quais são hoje, no século XXI, para vocês entenderem, as principais manifestações de adoecimento no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho hoje, ele é dicotômico do ponto de vista que ele pode ser adoecedor ou ele pode ser cura. Depende muito das políticas internas que a instituição adota e de como você vê o seu trabalho. Então, hoje, no século XXI, tem tido diversas... a cada dia, pessoal, uma pessoa topa tem uma doença nova no ambiente de trabalho. Então, inclusive, obviamente, que por obviedade, o burnout ele saiu do CID, de uma doença de transtorno de estresse agudo, para uma doença ocupacional. Então, o burnout ele é um recorte psicológico decorrente, proveniente do trabalho. Quem não é da psicologia sabe disso? Então, existe uma doença psicológica decorrente do ambiente de trabalho. E que, fatidicamente, o Brasil já alcança o segundo pódio a nível mundial, desde que o último boletim da OMS foi lançado. É um caso a se pensar, não é? De todo modo, a gente precisa estar muito atento a vocês que estão se inserindo no ambiente de trabalho, mas não só, vocês que estão em sala de aula, que têm essa rotina massacrante, que o próprio existir decorre da gente, tem que analisar os sintomas, principalmente redução de produtividade. Toda mudança radical de comportamento é uma luz que se acende. Então, fiquem bem atentos. Quando o professor da palestra anterior colocou que a gente não se prepara para ser líder no ambiente de trabalho, e, de fato, a gente não tem uma formação do ponto de vista interpessoal para que a gente se insira no mercado de trabalho, além da prática específica do que você aprendeu nas literaturas. Isso não é praxis profissional. Praxis profissional é você aplicar o teu conhecimento junto às tuas habilidades interpessoais. Não adianta de nada você vomitar literatura se você não sabe se relacionar com o outro. E se você não sabe, sobretudo, se identificar os teus sintomas e identificar o sintoma do outro no ambiente de trabalho. Se você for líder, você vai precisar disso de forma duplicada. Então, redução de produtividade, a própria apatia dentro do ambiente de trabalho ou na vida acadêmica, as reclamações constantes e as mudanças de personalidade, isso de uma mudança radical, claro, né, de uma mudança de um dia para o outro, de uma época para outra, é uma luz que se acende. Então, estou trazendo isso para vocês entenderem como é que a gente pode começar a se auto-identificar dentro do ambiente de trabalho, mas também estendo aqui para o ambiente acadêmico.
Esses 4 adoecimentos são os mais específicos, onde a gente tem altos índices, tanto nos boletins epidemiológicos, quanto no Atlas da OMS, que traz para a gente onde a ansiedade, a depressão, o estresse e evoluindo para um esgotamento, que é o burnout hoje, são os principais adoecimentos no mercado de trabalho. Quem aqui sabia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Muito bem. Eu gosto da academia porque ela é viva, ela é fluida, né? Que eu trabalho... Sou professor universitário, mas também trabalho com empresas trazendo psicoeducação, e as pessoas não costumam saber disso, né? O Brasil é o país que alcança os níveis que sofre com ansiedade em primeiro lugar, mais de um ano consecutivo, e, sobretudo, tem outros índices que a gente pode correlacionar isso. O Brasil, ele alcança também o pódio de país mais endividado do mundo. Vocês acham que isso está interligado ou não? Completamente. Saúde mental é multifatorial. A gente precisa pensar no bem-estar físico, psíquico, financeiro, e espiritual e etc. Então, se a gente tem um país que é mais endividado no mundo, por que será que isso acontece? A doutora Ed Edmondson traz para a gente uma categoria muito interessante, que é o trabalhar para subsistir em maior categoria, e o precisar subsistir para trabalhar mais. Ou seja, pedagogizando para vocês, eu tenho mais dívidas e eu trabalho mais para pagar as dívidas. E quanto mais dívidas eu tenho, mais eu preciso trabalhar. Vocês entendem que isso vai muito mais além do que a gente só saber da literatura, do ponto de vista da nossa formação profissional? A gente precisa pensar sobre todas essas questões antes de se inserir no trabalho. Não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso, mas, por exemplo, um psicólogo, sou professor universitário, conheço os meus alunos e, majoritariamente, nenhum sabe emitir uma nota fiscal. O que isso tem a ver? Vocês vão precisar emitir uma nota fiscal quando um paciente precisar, se você for atender particular. Vocês já pensaram nisso? A gente não para pensar sobre isso. Então, a gente precisa sair da nossa casinha, da literatura crua, e pensar sobre as habilidades interpessoais e burocráticas da vida profissional. Tá, pessoal? Para quem não conhece, esses são os novos adoecimentos, que na realidade eu chamo de adoecimento, mas são traços puxados para sintomatologia, ou seja, são somatizações do mundo do trabalho, onde existe uma decorrência de adoecimento. Por exemplo, o absenteísmo são aquelas pessoas que faltam muito por alguma decorrência. Então, empresas majoritariamente com uma quantidade de pessoas significativa têm problemas com relação a isso, e é um sintoma, tá? O presenteísmo, aquelas pessoas que ficam no trabalho, mas não fazem nada, né? É um sintoma. O próprio quiet quitting, que chegou ao Brasil esse movimento de conceituação de quiet quitting por via das redes sociais, mais especificamente TikTok. Não sei se vocês conhecem, mas tem aqueles vários memes que falam eu fingindo que estou trabalhando na frente do meu chefe, a pessoa lá digitando um monte de letra aleatória. Esse movimento ele tem crescido do ponto de vista da conceituação. Chegou no Brasil muito forte, né, que a gente chama de demissão silenciosa. Aquela pessoa que finge que está fazendo o seu operacional. Isso é um sintoma, pessoal. Isso é um sintoma de uma política pública, de uma política interna mal adotada dentro do ambiente de trabalho. Vocês conseguem entender que se tiver validação, se tiver valorização, se tiver sensação de pertencimento da pessoa, a pessoa vai fingir que trabalha? Não, porque ela sente que ela precisa trabalhar. Ela é valorizada. Então, é um sintoma, é uma luz que se acende. Vocês estão conseguindo compreender, pessoal? De todo modo, a rotatividade, né? Hoje em dia a gente tem tido muito isso, e eu vou já explicar o porquê, essa rotatividade no mundo do trabalho, e o próprio assédio moral, que tem se inserido agora nas CIPAs, que são os eventos que acontecem para emitir psicoeducação. Então agora é CIPA-AA, com um azinho no final, para se falar sobre assédio moral, que é conceituado aí como mobbing, tá, pessoal? Eu queria trazer para vocês esse dado importante, para vocês saírem daqui sabendo, a nível quantitativo, como é que está o Brasil. A Previdência Social colocou para a gente que mais de 75 mil brasileiros no último boletim foi afastado por depressão. Alarmante, é um dado que a gente precisa repensar sobre os nossos ideais do ponto de vista de formação, não só profissional, mas interpessoal também, né? Para a gente chegar no mercado de trabalho um pouco mais saudável. 30% de incidência por transtorno mental entre 2020 e 2022, segundo a Organização Internacional do Trabalho.
tá? De todo modo, a gente precisa pensar que a nossa geração milênio, de 35 anos para baixo, é uma geração que mudou a relação com o trabalho. Então, a gente está muito mais intolerante, isso é fato, muito mais intolerante às questões que a gente chama de tóxico, né, na atualidade. Tem esse conceito muito apropriado, né? Um conceito tóxico de trabalho. A liderança tóxica e etc. Então, a gente tem estado muito mais sabedor, educado e, sobretudo, reativo positivamente às questões que levam ao adoecimento no ambiente de trabalho. Tá, gente? Isso é muito importante do ponto de vista do desenvolvimento da sociedade. Nos anos 80, o legal era você ficar numa empresa a vida toda. Era lindo isso, na carteira você ter só uma assinatura. Hoje em dia, esse sentido ele é completamente distante. O legal é você ter várias experiências em vários lugares. Isso fala que você teve uma diversidade, uma pluralidade no teu mundo do trabalho. Então, mudou muito isso e, em decorrência, a gente tem estado também muito mais intolerante, né? A gente tem se falado muito mais sobre isso. Trago uma pesquisa da Gallup, que é uma empresa de opinião pública dos Estados Unidos, que levanta dados quantitativos acerca do adoecimento no trabalho, e ele traz para a gente uma moda, pessoal, de 15.091 jovens trabalhando aí em categoria híbrida e pessoal e presencial, com 18 anos ou mais, e a última pesquisa a penúltima foi em 2019 e a última foi agora em junho de 2022, e a gente teve uma queda de 6 pontos nas pessoas engajadas no ambiente de trabalho, levando em consideração o ano de 2019. Bem como caíram 10% nos que concordam fortemente que alguém dentro da empresa os incentiva. Então, isso é muito preocupante, porque a gente tem visto esse cenário de uma desvalia e um desamparo no ambiente de trabalho. Tá? Ou seja, falta muita oportunidade de incentivo e valorização dessa pessoa no ambiente de trabalho. E 4 entre 10 jovens, olha só, pessoal, não sabe o que se espera deles dentro do ambiente de trabalho. Eu garanto que quem está no último... Tem alguém aqui que já está nos últimos semestres, finalizando? Está totalmente perdido. Do ponto de vista de o que é que eu vou fazer, como é que vai acontecer, é muita dúvida. E isso se estende quando há uma inserção no ambiente de trabalho. Né? Tá, pessoal? Levando em consideração isso, eu trago alguns métodos de autocuidado para a gente ir finalizando. Não adianta só a gente falar sobre esse cenário de desvalia, sobretudo de adoecimento no ambiente de trabalho, mas eu preciso trazer para vocês que existe uma ferramenta-chave para que a gente possa subverter parcialmente ou integralmente esse possível adoecimento, que é a prevenção e o autocuidado. Não tem como a gente falar sobre saúde mental sem a gente interligar, fazer essa interseção com a prevenção e o autocuidado. Tá, pessoal? E aí, de todo modo, o autocuidado, o que é? Práticas que predominam um bem-estar geral ou parcial na sua vida. Você tem esse cuidado? Bem, eu trago esses 5 pilares para vocês entenderem que nós somos múltiplos. Então, não existe uma saúde mental, não existe um completo bem-estar, do ponto de vista que nós somos sujeitos que somos divididos em papéis diferentes. E aí a gente precisa alcançar o máximo de soluções, resiliência e bem-estar, mas não procurar uma felicidade plena, porque ela não existe dentro do trabalho ou fora do trabalho. Social, físico, mental, intelectual e espiritual. Nós somos todos esses subdivididos para todos aqueles papéis que nós já estamos acostumados. Sou filho, sou filha, sou esposo, sou estudante. Então, a gente precisa reconhecer todos esses papéis, validar e tentar estar bem, mas não procurar um completo bem-estar entre eles. Isso vai gerar muita frustração, porque nunca vai existir, a gente sempre vai ter problema e a gente sempre vai estar buscando essa desangústia. Saibam disso. O mercado de trabalho vai trazer para vocês muito mais pressão, muito mais responsabilidades, muito mais busca por conhecimento, e a gente precisa, sobretudo, estar validado de forma responsável, intelectual, dentro da literatura e com as habilidades interpessoais para você ser um bom profissional.
Eu trago, por último, o conceito de segurança psicológica, para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Doutora Ed Edmondson é uma escritora fantástica, no qual eu baseio todo o produto da Amarelo Saúde Mental. Para quem não conhece a Amarelo, ela é uma empresa que nós construímos todo um formato de estruturação em saúde mental para o mundo das empresas, levando aí um método programado em um tripé de cuidado, e isso levou muito tempo de estudo para a gente se chegar no produto que a gente chega hoje, e eu me baseei sempre em cima do conceito de segurança psicológica, onde ela traz esses quatro pilares de busca por construção em saúde no ambiente de trabalho, que é o quê? Comunicação. Eu preciso me comunicar de forma saudável, e comunicar não significa passar a mão na cabeça, significa ouvir e responder com gentileza e procurar ajudar até onde você consegue ir. Isso é comunicação viável e não violenta, sobretudo. A questão do aprendizado, você precisa aprender dentro do ambiente de trabalho para não se tornar muito mecânico, tá? E isso acaba entrando em desvalia o seu ofício. A confiança no seu colega e na sua liderança, e a liderança para com seus liderados, precisa acontecer uma confiança mútua, e a sensação de pertencimento. O trabalho hoje, ele não é mais um ambiente de trabalho, e que coisa boa, e graças a tudo quanto é sagrado, não é mais aquele ambiente higienizado, onde tinham pessoas iguais. O trabalho, ele é plural, ele é diverso, e a sensação de pertencimento, ela precisa ser trabalhada de cima para baixo, oligarquicamente, dos CEOs, da gerência, até o colaborador final, até o colaborador liderado, para que aconteça essa sensação de pertencimento no ambiente de trabalho. Eu sinto que eu faço parte daquele trabalho. Eu sinto que eu sou validado diante da pessoa que sou e do que faço. Tá? Esses são os 4 pilares. E, por fim, pessoal, eu queria trazer minhas considerações finais. Inclusive, eu estava agora falando sobre... Inclusive, foi um desafio falar sobre tudo isso em 30 minutos. Eu tive que enxugar bastante, tá, gente? Mas eu tive, mês passado, no Rio Mar, Recife, fazendo essa mesma coisa que eu estou fazendo com vocês aqui, de uma forma mais ampla, né, obviamente. E confesso a vocês que eu sou politicamente incorreto do ponto de vista de dar atenção aos serviços de bordo. Então, eu nunca presto muita atenção. Ou eu estou lendo, ou estou dormindo, então... Eu confesso que eu não presto muita atenção, em grande maioria das vezes eu não consigo entender nem ver. Mas esse dia era azul, e azul não é mais a aeromoça que faz, né, as indicações, é uma telinha. E a telinha estava na minha frente, eu acabei aplicando mais energia e vendo. E teve uma hora que o informativo foi justamente assim: em caso de pressurização, máscaras cairão, coloque primeiro em você e depois em crianças e idosos. Eu falei, gente, é isso. Se a gente não colocar a máscara primeiramente na gente, do ponto de vista de autocuidado, qualificação técnica e prática interpessoal e de literatura, a gente não vai conseguir estar bem, nem trabalhar bem com outra pessoa. É meio clichê eu falar isso, porque a gente escuta demais essa premissa de que eu preciso estar bem para estar bem com o outro. Mas eu preciso estar bem não só de saúde, mas eu preciso estar bem de literatura, eu preciso estar bem de saúde, eu preciso estar bem de todas as instâncias e divisões que o ser humano é dividido. Para que assim a gente consiga lidar com o outro. Então, vamos primeiro aprender a colocar máscara na gente, para se inserir no mercado de trabalho, vamos se cuidar, vamos pensar qual é o nosso objetivo, vamos ver qual é a nossa essência e o que a gente está pretendendo entregar para a sociedade, para depois a gente colocar a máscara no outro, porque a gente vai precisar muito colocar a máscara em outras pessoas. Sempre. Não esqueçam, o trabalho é feito sempre por pessoas, e aonde há pessoas, tem possibilidade de adoecimento e se cura. Jacob Levi Moreno, pai do psicodrama, no qual eu me debruço, traz para a gente muito, muito, muito bem empregado o conceito de saúde mental dentro das relações. Abre aspas. É dentro das relações que a gente adoece e se cura. Fecha aspas. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês.